Boa noite. É com imenso prazer que recebemos a todos e vamos dar início a mais um evento do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. É uma grande satisfação ter a doutora Elizabeth Roudinesco entre nós para a conferência de hoje, A Família em Desordem. Antes de iniciá-la, nós da comissão organizadora, Maria Cristina Ocares, Lúcia Valadares e eu, gostaríamos de fazer alguns agradecimentos. À diretoria do Instituto Sede Sapiense, aos funcionários do Instituto que nos auxiliaram na acomodação de tantas inscrições e ao Conselho de Direção do Departamento de Psicanálise, que nos deu toda a retaguarda necessária. Nós vamos funcionar com tradução consecutiva, que será realizada por Lúcia Valadares, a quem gostaríamos de fazer um particular agradecimento, tanto por seu trabalho de tradução, como por ter sido a ponte de aproximação entre a doutora Roudinesco e o Departamento de Psicanálise. Gostaríamos de agradecer especialmente ao público que compareceu com tanto interesse e prontidão. É com grande prazer que recebemos em nossa casa a doutora Elizabeth Roudinesco, psicanalista, historiadora e doutora em letras, cuja obra é frequente referência nos seminários teóricos, supervisões e demais atividades clínicas do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. Seu pensamento científico e político e sua posição ética são transparentes em suas publicações. De sua autoria destacam-se História da Psicanálise na França, 2 volumes, Jacques Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento, Genealogias, Dicionário de Psicanálise em coautoria com Michel Plon, Por que a Psicanálise, De que amanhã, Diálogo com o filósofo Jacques Derrida, e A Família em Desordem, livro publicado em 2002, sobre cujo tema nos falará hoje. Para fazer esta pequena apresentação, escolhi o parágrafo final de seu livro Jacques Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento. Que escolhi este trecho porque desde que li ele me identifiquei totalmente e cada vez que leio me emociono. Diz Roudinesco, abre aspas, resta uma interrogação. Onde se encontram hoje os praticantes do inconsciente que jamais escrevem livros e que recusam tanto o jargão quanto o alinhamento ou a burocracia? Difícil dizê-lo. No entanto, eles existem e trabalham. Esses praticantes estudaram na clínica em Freud, Winnicott, Melanie Klein, Dolto, Lacan, Ferenczi. Trabalham em instituições de atendimento com emigrados, loucos, marginais, crianças, doentes de AIDS e em seus consultórios, com o comum da neurose e da depressão. De todas as idades e de todos os credos, eles são o futuro da psicanálise, sua honra e sua paixão. Uma coisa é certa, em todo caso. Eles não creem mais, como outrora, na superioridade de uma técnica sobre outra. E, embora querendo ser rigorosamente freudianos, tentam modificar sua escuta do inconsciente, levando em conta as transformações ocorridas de 10 anos para cá. Este livro foi escrito em 1993. Então, ela diz, as transformações ocorridas de 10 anos para cá. Não apenas no movimento psicanalítico, mas na fala mesma dos analisandos. Pois estes mudaram. Seu mal-estar é mais visível e sua demanda de ajuda tanto maior na medida em que são confrontados cada dia com os poderosos ideais do êxito social, do consenso liberal, do fanatismo, do oculto e do cientificismo.
E eles reclamam algo mais do que uma canção, um tema ou um cronômetro. Também eles perderam as referências que permitiam à geração precedente escolher tal técnica, tal teoria, tal escola. Esses praticantes e seus analisandos, é provável que deem força, uma vez mais, à invenção freudiana. Que este livro seja uma homenagem prestada à história silenciosa deles. Fecha aspas. Quero dizer para a doutora Rudinesco que o Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapienza aglutina e convoca muitos desses psicanalistas, que pensamos continuamente em manter vivo o princípio ético freudiano de repensar a teoria a partir das inquietações de nossa clínica cotidiana. Neste momento, 350 pessoas se reúnem aqui, o que mostra o vivo interesse de seu pensamento entre nós para discutir, junto com a senhora, os efeitos que as novas configurações familiares produzem nas subjetividades de nosso tempo. Passo a palavra para a nossa convidada. La raison qui m'a poussée à réfléchir à la manière dont Freud avait utilisé la tragédie grecque, a razão que me levou a refletir sobre a maneira pela qual Freud utilizou a tragédia grega pour définir la famille moderne, no início para definir a família moderna, était au départ era no início, tá? Você mais alto. Era no início. Não é o microfone. était au départ Era no início l'idée de prendre au sérieux toutes les critiques a ideia de levar a sério todas as críticas faites par les hellénistes de toute tendance feita pelos helenistas de todas as tendências au fameux complexe. ao famoso complexo. Sans se soucier de la raison pour laquelle Freud s'était emparé de la tragédie, Sem se preocupar pela razão pela qual Freud tinha feito uso da tragédia, ces hellénistes lui reprochaient à juste titre esses helenistas o criticavam com razão, une interprétation erronée de la tragédie. uma interpretação errônea da tragédia. On sait que la tragédie grecque ne reprend les dynasties héroïques et les structures de la parenté Sabemos que a tragédia retoma as dinastias heróicas e as estruturas de parentesco que pour mettre en scène le conflit entre les hommes et les dieux. para colocar em cena o conflito entre os homens e os deuses. Chez Sophocle, Édipe est un héros tragique parce qu'il est atteint de démesure, Em Sófocles, Édipo é um herói trágico porque ele é tocado pelo excesso après avoir résolu l'énigme de la Sphinx et sauvé Thèbes. após ter solucionado o enigma da esfinge e ter salvado Tebas. Il se croit un très grand roi, sage et habile, Ele se acredita um grande rei, sábio e hábil, alors qu'il est l'héritier sans le savoir d'une famille boiteuse. quando, na verdade, ele é o herdeiro, sem saber, de uma família que manca. Une famille incestueuse Uma família incestuosa et atteinte d'un trouble dans l'ordre des générations. e sofrendo de uma perturbação da ordem das gerações. Il se découvre donc le contraire de ce qu'il est lui-même, Ele se descobre, então, o contrário do que ele é. Ele mesmo. une souillure, c'est le mot grec pharmakos, Uma mancha, souillure. uma sujeira, né? Uma mácula, né? No lugar do... C'est le mot pharmakos qui est traduit en grec. A palavra pharmakos, que é traduzido em grego. É no lugar do herói. Une souillure à la place d'un héros et il se punit. No lugar do herói, ele se pune. Or, Freud a ignoré totalement cette question. Ora, Freud ignorou totalmente essa questão. Sa volonté, comme nous allons le voir, a été d'introduire un nouveau tragique dans la conscience européenne de la fin du XIXe siècle. Sua vontade, como nós vamos ver, foi de introduzir um novo trágico na consciência europeia no final do século XIX. Un tragique lié au déclin du patriarcat classique et à la fin des monarchies, Um trágico ligado ao declínio do patriarcado clássico e ao fim das monarquias, afin de penser l'homme, ou plutôt le sujet moderne, com o objetivo de pensar o homem, mais preferencialmente o sujeito moderno, dans sa relation avec lui-même et avec ses désirs, na sua relação com ele mesmo e com os seus desejos,
thème qui est totalement absent de la tragédie grecque. Tema que é totalmente ausente na tragédia grega. Mais il s'agissait aussi pour lui d'intervenir dans le grand débat qui opposait à la fin du siècle Mas se tratava para ele também de intervir no grande debate que opunha, no final do século, les partisans de la reconstruction d'un patriarcat autoritaire, os adeptos da reconstrução de um patriarcado autoritário, on dirait aujourd'hui des souverainistes, a gente poderia dizer hoje de soberanistas, aux partisans d'une modernité de l'ordre familial os adeptos de uma modernidade da ordem familiar, qui incluait la nouvelle place accordée aux femmes que incluía o novo lugar atribuído às mulheres et, pour le futur, le droit des enfants. e, para o futuro, o direito da criança. À la fin du XIXe siècle, au moment où Freud introduit dans la culture occidentale No final do século XIX, no momento em que Freud introduzia na cultura ocidental l'idée que le père engendre le fils qui sera son assassin, a ideia que o pai engendra o filho que será o seu assassino, le thème de l'avènement d'une possible féminisation du corps social o tema do advento de uma possível feminização do corpo social est déjà l'enjeu d'un débat sur l'origine de la famille. já é o que está no centro do debate sobre a origem da família. Dans cette nouvelle perspective, Nessa nova perspectiva, le père cesse d'être le véhicule unique de la transmission psychique et charnelle o pai deixa de ser o veículo único da transmissão psíquica e carnal et il partage ce rôle avec la mère. e ele divide esse papel com a mãe. D'où cette phrase célèbre du philosophe Auguste Comte De onde essa frase célebre do filósofo Augusto Comte, qui opère un renversement complet de la théorie médiévale des ressemblances. que processa uma reviravolta completa na teoria medieval das aparências. Les fils, dit-il, sont à tous égards et même physiquement Os filhos são, em todos os sentidos, e mesmo fisicamente, beaucoup plus les fils de la mère que ceux du père. Fin de Muito- citation. muito mais os filhos da mãe do que do pai. Fim da citação. À ce changement, ah bah oui, dans la théorie médiévale, ils n'étaient que les fils des pères. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans la théorie Na médiévale, teoria medieval, isso era ils isso era n'étaient filho do que pai. les fils des pères. Ils n'étaient que les fils des Ele pères. só era o filho do pai Et la mère ne comptait pour rien. e a mãe não tinha nenhuma função, não contava em nada. Elle n'était que le réceptacle. Era apenas o receptáculo. Donc cette phrase est évidemment symbolise le changement. Essa frase, portanto, simboliza a mudança. À ce changement, deux réponses sont données. A essa mudança, duas respostas são dadas. Les conservateurs craignent une abolition de l'ordre familial, Os conservadores temem uma abolição da ordem familiar, un effacement de la différence des sexes, apagamento da diferença de sexos, les femmes devenant des hommes, as mulheres tornando-se homens et un débordement du féminin qui amènerait le crépuscule de l'humanité. e transbordamento do feminino que levaria ao crepúsculo da humanidade. Au contraire, les progressistes voient dans ce changement un nouvel avenir de l'homme. Ao contrário, os progressistas veem nessa mudança um novo porvir do homem, um novo futuro do homem. Freud partage avec les théoriciens de la supériorité du patriarcat Freud divide com os teóricos da superioridade do patriarcado la conviction que le logos, c'est-à-dire la raison au sens grec, a convicção de que o logos, ou seja, a razão no sentido grego, est d'essence masculine é de essência masculina et que l'humanité a accompli un progrès décisif e que a humanidade realizou um progresso decisivo en passant du matriarcat au patriarcat, ao passar do matriarcado ao patriarcado, c'est-à-dire d'un monde dit sensible à un monde dit intelligible. ou seja, de um mundo dito sensível a um mundo dito inteligível. Néanmoins, Freud ne cède jamais à la crainte fantasmatique No entanto, Freud não cede nunca ao temor fantasmático d'une possible féminisation du corps social. de uma possível feminização do corpo social. Contrairement à bon nombre de ses contemporains, Contrariamente a muitos dos seus contemporâneos, il n'a jamais pensé que l'émancipation des femmes ele nunca pensou que a emancipação das mulheres signifiait le crépuscule de la raison. significava o crepúsculo da razão. Et sa position en faveur d'une supériorité du patriarcat E sua posição em favor de uma superioridade do patriarcado doit être interrogée deve ser interrogada
car il s'agit moins d'une volonté de restauration d'un ordre passé porque trata-se menos de uma vontade de restauração de uma ordem passada, que celle d'instaurer un nouvel ordre social que é de instaurar uma nova ordem social, dans lequel le père serait dépossédé do de sa qual, puissance ancestrale na qual o pai seria despossuído da sua potência ancestral, mais revalorisé dans sa fonction symbolique. mas revalorizado na sua função simbólica. D'où une interrogation constante chez Freud De onde uma interrogação constante em Freud sur les places respectives du père, de la mère, de l'enfant, sobre os lugares respectivos do pai, da mãe, da criança. et une relation très ambiguë avec l'Édipe de Sophocle. E uma relação muito ambígua com o Édipo de Sófocles. On sait que Freud n'a pas écrit de texte exclusivement consacré à Édipe, Sabe-se que Freud não escreveu unicamente de texto dedicado exclusivamente a Édipo, ni même au complexe, nem mesmo ao complexo. et que pourtant, il revendique en 1914 E, no entanto, ele reivindica, em 1914, l'idée que le complexe d'Édipe, a ideia que o complexo de Édipo, qui assure, dit-il, un choix d'amour normal, que assegura, ele diz, uma escolha de amor normal, est un fondement de la société. está no fundamento da sociedade. Il a aussi affirmé à la veille de sa mort, Ele também afirmou, na véspera da sua morte, dans un texte posthume, em um texto póstumo, que la seule découverte du complexe d'Édipe que apenas a descoberta do complexo de Édipo suffirait à faire ranger la psychanalyse parmi les précieuses acquisitions du genre humain. já seria suficiente para colocar a psicanálise entre as preciosas aquisições do gênero humano. C'est dire l'importance qu'il attribuait à son complexe. Isso fala da importância que ele atribuía ao seu complexo. Il est pourtant remarquable de voir que Freud s'est limité à une seule tragédie de Sophocle. É, no entanto, extraordinário ver que Freud se limitou a apenas uma tragédia de Sófocles, Édipe roi. Édipo Rei. Il a méconnu les autres versions de l'histoire des Labdacides Ele desconheceu as outras versões da história de Labdacus, et à l'intérieur de la tragédie de Sophocle, e no interior da tragédia de Sófocles, il ne s'est intéressé qu'au couple d'Édipe et Jocaste. ele só se interessou ao casal Édipo e Jocasta. Il ne fait aucune allusion à Édipe à Colonne, Ele não faz nenhuma ilusão a Édipo em coluna. n'évoque jamais le destin de Laios, le père d'Édipe, Nunca evoca o destino de Laios, o pai do Édipo, condamné à la destruction de sa descendance pour cause d'homosexualité abusive, condenado à destruição de sua descendência por causa da sua homossexualidade abusiva. et Freud ne s'empare de Laios que pour en faire le père mort, E Freud só utiliza Laios para fazer o pai morto, et donc pour théoriser la question du meurtre du père. e, portanto, para teorizar a questão da morte do pai. Autrement dit, Freud s'intéresse moins à la culpabilité du père envers ses enfants De outra forma dita, Freud se interessa menos à culpabilidade do pai com relação aos seus filhos qu'à celle des fils envers le père. que a dos filhos em relação ao pai. En conséquence, il ne prend jamais en compte le destin des enfants d'Édipe. Em consequência, ele nunca leva em conta o destino dos filhos de Édipo. Ismène, Antigone, Étéocle et Polynice. Ismênia, Antígona, Eteócles e Polinice. Seul Édipe, coupable dans sa personne même, Só Édipo, culpado na sua própria pessoa, attire l'attention de Freud, chama a atenção de Freud, qui ne propose aucune réflexion sur la signification éthique, politique et généalogique de la tragédie grecque. que não propõe nenhuma reflexão sobre a significação ética, política e genealógica da tragédia grega. Freud va même plus loin dans sa méconnaissance. Freud vai mesmo mais longe no seu desconhecimento. Il ampute la pièce de Sophocle de son caractère tragique au sens grec. Ele retira da peça de Sófocles o seu caráter trágico no sentido grego do termo, C'est-à-dire se découvrir autre. ou seja, se descobrir um outro. Au fur et à mesure qu'il associe Édipe à Hamlet, Na medida em que ele vai associando Édipo a Hamlet, il confond mythe, légende, tragédie, ele confunde mito, lenda e tragédia, puis il universalise son complexe e em seguida ele universaliza o seu complexo pour enfin, à travers Otto Rank para, enfim, através de Otto Rank et le roman familial, e do romance familiar,
proposer une édipianisation de toutes les légendes d'enfants exposées. Propor uma edipianização de todas as lendas de crianças expostas. Jusqu'à Moïse, Até Moisés, afin d'en faire le fondement des sociétés et de la religion. a fim de fazer o fundamento da sociedade, fazer disso o fundamento da sociedade e da religião. Pourtant, c'est bien à la période de la Grèce classique et démocratique, celle du 5e siècle, E, no entanto, trata-se mesmo do período da Grécia clássica e democrática, essa do século V, que Freud s'attache a qual Freud se interessa. à Sophocle, rien qu'à Sophocle et rien qu'à Édipe. A Sófocles, apenas a Sófocles e apenas a Édipo. C'est-à-dire à l'héritier le plus célèbre des Labdacides. Ou seja, o herdeiro mais célebre de Par exemple, Labdados. il ne s'intéresse absolument pas à l'histoire des Atrides, Ele não se interessa nem um pouquinho pela história de Astrid, alors qu'il la connaît parfaitement. ao passo que ele conhece perfeitamente, Pas de complexe d'Électre, pas de complexe d'Oreste. sem complexo de Electra, sem complexo de Orestes. Dans l'histoire d'Édipe, il ne s'intéresse nullement, Na história de Édipo, ele não se interessa, comme le fera Foucault, Michel Foucault par exemple, ele não se interessa de forma alguma, como fará, por exemplo, Michel Foucault, à la tragédie du pouvoir liée à celle de la généalogie. a tragédia do poder ligada à da genealogia. On sait qu'Édipe, c'est aussi l'histoire d'un roi atteint de mégalomanie, Sabemos que Édipo é também a história de um rei que sofre de megalomania et à qui les Thébains ont confié leur destin. e a quem os tebanos confiaram o seu destino. Édipe défend une royauté qu'il ne parvient jamais à maîtriser, Édipo defende um reino que ele não chega nunca a controlar, tant sa généalogie est boiteuse. de tanto que a sua genealogia faz falta, manca, Au sens littéral, hein, tout le monde boite. no senso de mancar mesmo, né, literal. Tant est immense la confusion des générations De tal forma é enorme a confusão das gerações et l'impossibilité d'instaurer à sa juste place la différence des sexes. e a impossibilidade de instaurar no seu lugar correto a diferença dos sexos. Freud a mis un certain temps à passer de l'Édipe de Sophocle au complexe, Freud precisou de um certo tempo para passar do Édipo de Sófocles ao complexo, dont il fait la première mention en 1910. da qual ele faz a primeira menção em 1910. Avant cette date, pas de complexe, Antes dessa data, não há complexo, mais une référence à la tragédie. mas apenas uma referência à tragédia. La première mention célèbre A primeira menção célebre date de 1897. data de 1897. Chaque auditeur fut un jour en germe en imagination, Cada auditor foi um dia em germe, né, em imaginação, un Édipe, Édipo, et s'épouvante devant la réalisation de son rêve transposé dans la réalité. e se choca diante da realização do seu sonho transposto na realidade. Il frémit suivant toute la mesure du refoulement qui sépare son état infantile de son état actuel. Ele estremece seguindo a medida do recalcamento que separa o seu estado infantil do seu estado atual. Mais Freud ajoute aussitôt à celle-ci l'éternité du drame de Shakespeare. Mas Freud acrescenta em seguida a infantilidade Freud acrescenta em seguida Dès le paragraphe essa medida a eternidade do drama shakespeariano. Car dès le paragraphe suivant, Posto que desde o parágrafo seguinte, il associe la figure d'Hamlet à celle d'Édipe ele associa a figura de Hamlet a de Édipo pour faire du héros shakespearien para fazer do herói shakespeariano ce grand mélancolique à la conscience coupable, esse grande melancólico de consciência culpada, un simple hystérique. simples histérico. Édipe, tragédie de l'inconscient, Tragédia do inconsciente. et Hamlet, drame de la névrose. E Hamlet, drama da neurose. Telle est donc la position de Freud. Tal é, portanto, a posição de Freud. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Aqui também nós teríamos muito a dizer. Car si Hamlet est bien le héros d'une identité qui se cherche, Porque se Hamlet com certeza é bem um herói de uma identidade que se procura, s'il est bien l'acteur de la conscience coupable, se ele é de fato o autor da consciência culpada, il n'est pas du tout certain qu'on puisse l'inscrire cliniquement dans la catégorie de l'hystérie. não é tão certo assim que a gente possa inscrevê-lo clinicamente na categoria da histeria.
Dans l'interprétation des rêves, Na interpretação dos sonhos, Freud consacre quelques pages à l'analyse de la tragédie de Sophocle. Freud dedica algumas páginas à análise da tragédia de Sófocles. Il parle d'abord des rêves de mort, Ele fala inicialmente dos sonhos de mortos, puis, se référant à l'Antiquité, depois, se referindo à antiguidade, il insiste sur les relations de dévoration qui existaient chez les dieux grecs. ele insiste sobre as relações de devoração que existiam nos deuses gregos. À l'origine de l'univers, Na origem do universo, Uranos, enfanté par Gaïa, devient l'épouse de celle-ci. Uranus, filho de Gaia, se torna esposo dela. Étouffant ses enfants par souci de ne pas les laisser exister, Sufocando seus filhos por preocupação de não deixá-los existir, il est ensuite châtré par son fils Cronos, ele é em seguida castrado pelo seu filho Cronos, lui-même sauvé par sa mère qui l'incite à commettre cet acte. ele mesmo salvo por sua mãe que o incita a cometer esse ato. Une fois son règne assuré, Uma vez seu reino assegurado, Cronos redoute de subir le même sort que son père. Cronos teme sofrer o mesmo destino que seu pai. Aussi dévore-t-il ses enfants avant d'être vaincu à son tour par Zeus, son fils, Assim, ele devora os seus filhos antes de ser vencido por sua vez por Zeus. lui-même poussé à la rébellion par sa mère. Seu filho, ele mesmo levado à rebelião pela sua mãe. Zeus oblige Cronos à vomir les enfants avalés, Zeus obriga Cronos a vomitar os filhos engolidos. puis il instaure une royauté distincte de la théorie originelle. Depois ele instaura uma realeza distinta da tirania original. Voilà, ça fascine Freud. Isso fascina Freud. Mais Freud ajoute à cela Mas Freud acrescenta a isto sa propre interprétation. sua própria interpretação. Et il dit que plus le pouvoir du père dans la famille antique était grand, E ele diz que quanto mais o poder da família era maior, plus le fils, o poder do pai na família antiga era maior. Quanto mais o poder do pai era maior na família antiga. Pronto. plus le fils, son successeur naturel, devait se sentir son ennemi, Mais ainda seu filho, seu sucessor natural, deveria se sentir seu inimigo. et plus son impatience de le voir mourir devait être grand. E maior ainda, sua impaciência de vê-lo morrer deveria ser grande. Il en déduit que dans la famille bourgeoise moderne, Ele assim deduz que na família burguesa moderna, celle de la fin du 19e, essa do final do século XIX, une intimité existe existe uma intimidade qui atténue ce désir. que atenua esse desejo. Car le père, dit-il, a en fait perdu les attributs de la toute-puissance. Porque o pai, na verdade, ele diz, perdeu os atributos da Todo-Poderoso. En conséquence, il ne peut Onipotência, empêcher ses né? fils d'accéder à leur Da indépendance. onipotência, desculpa. Em consequência, ele não pode impedir seu filho de ter acesso à sua independência. Même chose pour les filles dans leur relation à leur mère. A mesma coisa para as meninas na sua relação com a mãe. Mais selon Freud, Mas, segundo Freud, l'antique pouvoir du pater familias o antigo poder do pater familias continue à exister dans notre société actuelle, c'est-à-dire celle de la fin du 19e, dit Freud, continua a existir na nossa sociedade atual, ou seja, essa do século XIX, do final do século XIX, diz Freud. ce qui explique que les pères s'y accrochent de façon maladive O que explica que os pais se prendem de uma forma doentia, se ligam, pour interdire à leurs enfants d'accéder à la liberté, para proibir os seus filhos de ter acesso à liberdade, d'où l'apparition des névroses. de onde o aparecimento da neurose. La première inclination sexuelle de la fille, souligne Freud, va à son père, A primeira inclinação sexual da filha, assinala Freud, vai em direção ao seu pai, tandis que celle du garçon va à sa mère. ao passo que a do menino vai em direção à mãe, Ça n'a rien à voir avec la tragédie grecque. o que não tem nada a ver com a tragédia grega. Le père, pour le garçon, dit Freud, est donc aussi encombrant que la mère pour la fille. O pai para o filho é, portanto, tão em estorvo quanto a mãe é para a filha. Puis Freud souligne que les névropathes ne se distinguent pas des gens normaux. Em seguida, Freud assinala que os neuropatas não se distinguem assim, não se diferenciam das pessoas normais. Autrement dit, selon lui, Ou, de outra forma dita, segundo ele, l'étude de la névrose d'un individu dans la société bourgeoise o estudo da neurose de um indivíduo na sociedade burguesa éclaire le fonctionnement général du sujet humain. esclarece o funcionamento geral do sujeito humano. Freud universalise ainsi la tragédie d'Édipe Freud universaliza assim a tragédia do Édipo, en la détournant de son sens tragique, desenfocando do seu senso trágico,
avant même d'inventer le complexe, antes mesmo de inventar o complexo, mais en montrant mas ao mostrar, que les familles bourgeoises de la société viennoise mostrando que as famílias burguesas da sociedade vienense ne sont plus comme celles de la mythologie. não são como essas da mitologia. Et aux yeux de Freud, E la aos olhos de tragédie Freud, antique e aos olhos de Freud, a tragédia antiga ne fait que confirmer ce qui se passe dans le quotidien. apenas confirma aquilo que acontece no cotidiano. C'est à ce moment-là que Freud donne son interprétation de la tragédie de Sophocle, É nesse momento que Freud fornece sua interpretação dessa tragédia de Sófocles, tout en soulignant bien qu'il connaît l'existence de la différence entre la légende originelle et le théâtre grec. assinalando bem que ele conhece, que ele é o tal par da diferença entre a lenda original e o teatro grego. Après avoir résumé la pièce, il ajoute Após ter resumido a peça, ele acrescenta: la pièce n'est autre chose qu'une révélation progressive et très adroitement mesurée a peça não é apenas uma revelação progressiva e corretamente medida, comparable à une psychanalyse. comparável a uma psicanálise. Fin de citation. Fim da citação. Autrement dit, De pour outra forma Freud, dita, para Freud, la tragédie d'Édipe nous émeut parce qu'elle aurait pu être la nôtre a tragédia de Édipo nos emociona porque ela poderia ter sido a nossa et parce qu'elle est universelle. e porque ela é universal. À notre naissance, dit-il, No nosso nascimento, ele diz, l'oracle a prononcé contre nous cette même malédiction. o oráculo pronunciou contra nós essa mesma maldição. Oedipe, qui tue son père et épouse sa mère, Édipo, que mata seu pai e casa-se com a sua ne fait mãe, qu'accomplir l'un des désirs de notre enfance. só realiza um dos desejos da nossa infância. Mais comme nous ne sommes pas névropathes, Mas como nós não somos neuropatas, nous avons pu détacher de notre mère nos désirs sexuels nós pudemos nos separar de nossas mães, nossos desejos sexuais, et oublier notre jalousie à l'égard du père. e esquecer nosso ciúme em direção ao pai. D'où l'épouvante devant la tragédie d'Édipe. De onde a apreensão diante da tragédia de Édipo. Comme Édipe, nous Comme- vivons inconscients des désirs qui blessent la morale Como Édipo, nós vivemos inconscientes os desejos que ferem a moral et auxquels la nature nous contraint. e aos quais a natureza nos obriga. Quand on nous les révèle, nous détournons les yeux. Quando isso nos é revelado, nós desviamos os olhos. Mais Freud va plus loin dans le détournement de la tragédie. Mas Freud vai mais longe no desvio da tragédia. Il interprète la manière dont Sophocle introduit le rêve dans l'histoire d'Édipe. Ele interpreta a maneira pela qual Sófocles introduz Le rêve dans l'histoire d'Édipe. o sonho na história de Édipo. Dans la pièce de Sophocle. Na peça de Sófocles, Non, mais ça va, vous suivez, parce qu'il faut que. Dans la pièce de Sophocle, na peça de Sófocles, Jocaste console Édipe, Jocasta consola Édipo, inquiété par l'oracle, inquieto pelo oráculo, et elle lui dit e ela lhe diz: bien des hommes ont déjà dans leurs rêves muitos homens têm em seus sonhos partagé la couche maternelle. partilharam o leito materno. Qui méprise ces terreurs-là supporte aisément la vie. Quem domina esse terror suporta tranquilamente a vida. Fin de citation. Fim da citação. Freud souligne qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à son époque, Freud assinala que hoje em dia, ou seja, na sua época, beaucoup d'hommes rêvent qu'ils couchent avec leur mère. muitos homens sonham que dormem com sua mãe. Autrement dit, Édipe ne fait que rêver de ce dont rêvent tous les hommes. De outra forma dita, Édipo sonha daquilo que todos os homens sonham. Freud ne s'occupe ici ni de la position de Jocaste dans la pièce, Freud não se preocupa aqui nem da posição da Jocasta na peça, ni de la signification antique des rêves d'union sexuelle avec la mère. nem da significação antiga da união sexual com a mãe. Parce que ces rêves annonçaient toujours au héros, Porque esses sonhos anunciam sempre ao herói, non pas du tout une culpabilité ou un désir de la mère, não uma culpabilidade ou um desejo da mãe, mais un avenir radieux. mas um futuro radioso. Quand on rêvait qu'on partageait la couche de sa mère, Quando a gente sonha que a gente dividiu a cama com a sua mãe, cela annonçait la victoire à la veille d'une bataille, par exemple. isso anunciava, por exemplo, a vitória na véspera de uma batalha. Au moment dans la pièce où Jocaste prononce cette phrase, No momento na peça em que a Jocasta pronuncia essa frase, elle ignore bien entendu tout de la vérité.
Ela ignora, evidentemente, tudo da verdade. Elle ne sait pas qu'Édipe est son fils. Ela não sabe que Édipo é seu filho. Aussi tente-t-elle de persuader Édipe qu'il se trompe en se croyant coupable. Assim, ela tenta persuadir Édipo de que ele se engana ao se acreditar culpável. Et ce n'est que dans la scène suivante que Jocaste comprendra la vérité. E é apenas na cena seguinte que a Jocasta vai compreender a verdade. Elle refuse la vérité avant d'en prendre conscience. Ela recusa a verdade antes de tomar consciência. Et conformément à l'essence de la tragédie, E, de acordo com a essência da tragédia, elle va ensuite, elle aussi, comme Édipe, ela vai em seguida, ela também, como Édipo, mais juste avant lui, mas pouco antes dele, se découvrir non pas coupable. se descobrir não culpada. La culpabilité n'existe pas dans la A tragédie grecque, culpabilidade não existe na tragédia mais grega, autre que ce qu'elle est. mas outra que aquilo que ela é. Elle se tue la première, Ela- avant Édipe, Ela primeiro se Elle se tue mata avant antes Édipe. do Édipo, né? Ela se mata antes de Édipo, et Édipe, à la suite, e Édipo, em seguida, se mutile les yeux se mutila os olhos avec les agrafes de la robe de celle qui est à la fois sa mère et son épouse. com os broches do vestido daquela que é, ao mesmo tempo, sua mãe e sua esposa. Cependant, Freud s'en tient à sa propre interprétation qui n'est pas celle de la tragédie. No entanto, Freud se mantém à sua própria interpretação, que não é a da tragédia. À ses yeux, le rêve d'Édipe est le rêve universel de tous les humains. Para ele, o sonho de Édipo é o sonho universal de todos os humanos. Mais de nouveau, Freud va associer Édipe à Hamlet Mas, novamente, Freud vai associar Édipo a Hamlet pour souligner que dans l'histoire de l'humanité et dans la vie intellectuelle, para sublinhar que na história da humanidade e da vida intelectual il y a eu un immense progrès du refoulement. teve enorme progresso do recalcamento. Car dans Édipe roi, les rêves sont mis à jour et réalisés comme dans un rêve, Porque no Édipo Rei, os sonhos são atualizados e realizados como um sonho. Édipe est donc la tragédie de l'inconscient, Édipo é, portanto, a tragédia do inconsciente, alors que dans Hamlet, ils sont refoulés ao passo que em Hamlet eles são recalcados, et nous n'apprenons leur existence e nós ficamos sabendo da sua existência que par les symptômes névrotiques qu'ils apenas pelos déclenchent. sintomas neuróticos que eles provocam. Freud prend donc la mesure de la transformation historique intervenue entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le début du XVIIe siècle. Freud dá conta da medida em que a transformação histórica ocorrida entre o século V antes de Jesus Cristo e o começo do século XVII. Hamlet est maladif, neurasthénique. Hamlet está doente, é neurastênico. Il est réellement une conscience coupable, au contraire de Édipe. Ele tem, de fato, uma consciência culpada, ao contrário de Édipo. D'un côté, De um lado, Édipe serait donc l'inconscient, déguisé en destin, de um lado, Édipo seria, portanto, o inconsciente disfarçado em et destino. Hamlet serait la naissance d'une subjectivité coupable. E Hamlet seria o nascimento de uma subjetividade culpada. Au contraire d'Édipe, Hamlet ne tue pas le père, Ao contrário de Édipo, Hamlet não mata o pai, mais se trouve contraint d'être l'instrument de la vengeance du père, mas se vê obrigado a ser forçado a ser um instrumento da vingança do pai. seul à détenir une vérité dont personne ne se rend compte, Único a deter uma verdade da qual ninguém se dá conta, l'assassinat de son père par Claudius, o assassinato do seu pai por Cláudius, il est confronté à des spectres ele é confrontado a espectros et il hésite. e ele hesita. Hamlet, c'est donc la tragédie d'un sujet mélancolique hanté par ses fantômes. Hamlet é, portanto, a tragédia de um sujeito melancólico assombrado pelas suas fantasias, seus fantasmas. C'est la tragédie de la logique inconsciente. Ao passo que Édipo é a tragédia da lógica do inconsciente. Le héros de Shakespeare ne parvient pas à accomplir son acte, O herói de Shakespeare não consegue realizar o seu ato, alors que le personnage de Sophocle va logiquement au bout de son destin. ao passo que o personagem de Sófocles vai logicamente direto ao seu destino, ao cabo de seu destino, ao fim. On peut dire, on peut dire que Freud Pode-se dizer que Freud christianise l'Antiquité. cristianiza a antiguidade. Il la judéo-christianise en quelque sorte. Ele, de uma certa forma, judeu-cristianiza. Car dans la tragédie antique, Pois na tragédia antiga, jamais un héros ne se sent coupable de son crime, nunca um herói é culpado do seu crime, et certainement pas Édipe, e certamente Édipo não se sente puisqu'il ne culpado, sait pas qu'il commet
posto que ele não sabe que ele Dans comete esse Sophocle, assassinato. d'ailleurs, Em Sófocles, aliás, la notion même n'existe pas. a noção mesmo não existe. A própria noção não existe. L'Édipe grec se punit parce qu'il a contrevenu aux lois de la cité, O Édipo se pune porque ele transgrediu a lei da cidade, parce qu'il est devenu infâme aux yeux de la cité, porque ele se tornou infame aos olhos da cidade, mais non pas parce qu'il se sent coupable. mas não porque ele se sente culpado. Il ne désire d'ailleurs pas sa mère, puisque c'est la cité qui lui offre Jocaste Ele en não récompense. deseja a sua mulher, porque, na da verdade, é a delivrance. cidade que oferece Jocasta em recompensa da vingança. Au contraire d'Édipe, Ao contrário de Édipo, Hamlet, héros chrétien, se sent en permanence coupable. Hamlet, herói cristão, se sente permanentemente culpado. Et ce qui m'a frappé, O que me choca, c'est que, ce qui m'a frappé, c'est pas choqué. Ce que me impressionou, Ce qui m'a impressionné. é, me impressionou, C'est que Freud é que Freud est incapable de penser Édipe sans Hamlet. é incapaz de pensar Édipo sem Hamlet. C'est bien, en fait, parce qu'il hamletise Édipe. Portanto, porque ele hamletiza Édipo. Il fait c'est ce qu'a souligné d'ailleurs Jean Starobinski. O que sublinhou Jean Starobinski. Eu já arrive pas à dire ces mots. Eu não consigo Qui a dizer. écrit un très grand texte sur Hamlet. Que escreveu um grande texto sobre Hamlet. Et si il fait du héros grec, en quelque sorte, l'ancêtre généalogique du héros anglais. Ele faz do herói grego o ancestral do herói inglês. Mais s'il l'hamletise, Mas se ele o hamletiza, c'est pour le faire entrer dans le complexe. é para fazê-lo entrar no complexo. C'est-à-dire dans un monde judéo-chrétien de la culpabilité inconsciente, Ou seja, em um mundo judeu-cristão da culpabilidade dont la inconsciente, psychanalyse serait l'héritière. da qual a psicanálise é a herdeira. Il faut donc pour Freud psychologiser la tragédie grecque, É necessário, portanto, para o Freud psicologizar a tragédia grega, lui insuffler un complexe, lhe enxertar um complexo, afin de mieux retrouver le tragique enfoui dans l'inconscient des sujets bourgeois, com o objetivo de melhor encontrar o trágico escondido no inconsciente do sujeito burguês, pris dans les filets de la famille bourgeoise. tomado nas malhas da família burguesa. Et cette psychologisation, Freud l'effectue sur lui-même E essa psicologização, Freud se efetua sobre ele mesmo par ce qu'on appelle son auto-analyse, por aquilo que a gente chama sua autoanálise, en saisissant l'attachement premier à la mère captando essa ligação primeira à mãe et la rivalité à l'égard du père. e a rivalidade em direção ao pai, em relação ao pai. Rien à voir avec la tragédie grecque. Nada a ver com a tragédia grega. Je saute. À partir de 1912, A partir de 1912, Freud oriente la question du complexe d'Édipe dans 3 directions. Freud orienta a questão do complexo de Édipo em 3 direções. Il en fait d'abord le fondement des choix sexuels de l'enfant vers l'hétérosexualité ou l'homosexualité. Ele faz primeiro dela o fundamento da escolha sexual da criança em direção à heterossexualidade ou à homossexualidade. Puis, il lui attribue une place centrale dans l'organisation des liens de parenté. Em seguida, ele lhe atribui um lugar central na organização dos laços de parentesco. Enfin, pour couronner le tout, Enfim, para coroar o conjunto, il universalise son complexe. ele universaliza o seu complexo. Freud rejoint donc sur ce terrain les interrogations des théoriciens de l'anthropologie, Freud encontra nesse campo as interrogações dos teóricos da antropologia, Bachofen notamment, principalmente Bachofen, qui cherchaient à trouver un fondement à l'origine des sociétés que procurava encontrar um fundamento à origem das sociedades et à l'interdit de l'inceste. e à proibição do incesto. Autrement dit, chez Freud, De outra forma dita, em Freud, la psychologisation n'intervient que parce que le destin de l'homme occidental en général a psicologização só ocorre porque o destino do homem ocidental, est celui d'une tragédie de l'interdit héritée de la Grèce d'un côté de uma forma geral, é esse da interdição herdada da Grécia de um lado et du judéo-christianisme de l'autre, e do judeu-cristianismo de outro, interdit de la polygamie, interdição da poligamia, interdit de tuer, interdição de matar, interdit de l'inceste. interdição do incesto. Le plus curieux dans cette affaire, c'est qu'après avoir placé le meurtre réel du père au fondement des sociétés, O mais curioso nessa história é que, após ter colocado o assassinato do pai real como fundamento da sociedade,
tout en soulignant la nécessité d'une sanction nécessaire, ainda que assinalando a necessidade de uma sanção necessária, Freud a ensuite tendance à toujours se référer à la double figure du héros de Sophocle, reconverti en Hamlet. Freud tem sempre tendência a se referir à dupla figura do herói de Sófocles, reconvertido em herói de Hamlet. Si le meurtre du père met fin au règne de la sauvagerie narcissique et à la polygamie, Se o assassinato do pai coloca fim ao reino da selvageria narcísica e da poligamia, e le passage par la tragédie édipienne a passagem pela tragédia edipiana institue la monogamie institui a monogamia et permet, selon Freud, e permite, segundo Freud, de déléguer aux dieux de delegar aos deuses le pouvoir autrefois dévolu au père de la horde sauvage. o pai outrora destinado ao pai da horda, o poder, não? Le pouvoir autrefois dévolu au père de la horde? O poder, sim. Non, au O père. poder destinado ao Ah, le pouvoir, autrefois dévolu. au père. D'accord. outrora destinado ao pai da horda. La sortie de l'Édipe au sens du complexe A saída do Édipo no sentido do complexo serait donc la manière pour l'homme d'accéder à la raison, seria, portanto, a maneira para o homem de ascender à razão, et la psychanalyse deviendrait ainsi la nouvelle religion de la raison, e a psicanálise se tornaria, assim, a nova religião da razão, capable de faire accéder l'homme à la conscience capaz de elevar o homem à consciência du fait que la faute pelo fato de que a falta est en lui et non pas hors de lui. está nele, não fora dele. Ainsi, Édipe devient-il Hamlet Assim, Édipo se torna Hamlet, au fur et à mesure que l'homme est regardé comme une conscience coupable. na medida em que o homem é visto como uma consciência culpada no processo. Je saute. Dans une note de 1920, Em uma nota datando de 1920, des 3 essais sur la théorie sexuelle, de 3 ensaios sobre a teoria da Freud sexualidade, poursuit son entreprise d'édipianisation de la famille occidentale Freud continua seu empreendimento de edipianização da família ocidental et de la psychanalyse elle-même. e da própria psicanálise. Il fait du complexe d'Édipe le complexe nucléaire des névroses, Ele faz o complexo de Édipo, complexo nuclear das neuroses, lequel constitue l'élément essentiel de leur contenu. ao qual ele constitui o elemento essencial do seu conteúdo. Freud souligne qu'en lui culmine la sexualité infantile, Freud assinala que no Édipo culmina a sexualidade infantil, qui influence de façon décisive la sexualité de l'adulte. que influencia de forma decisiva a sexualidade do adulto. Chaque nouvel arrivant dans le monde humain, dit-il, Cada novo ser que chega no mundo humano, ele diz, est mis en devoir de venir à bout du complexe d'Édipe. é colocado na obrigação de ir até o final do complexo do Édipo. La reconnaissance de son exigence O reconhecimento da sua exigência est devenu le shibboleth se tornou a prova decisiva qui distingue partisans et adversaires de la psychanalyse. Fin de citation. que defende separa defensores e adversários da psicanálise. Ici, l'affirmation est de taille. Aqui a afirmação é de peso. Pas de psychanalyse sans acceptation de ce complexe d'Édipe, Não há psicanálise sem aceitação do seu complexo de Édipo, lequel, issu de la tragédie, o qual, saído da tragédia, va alors permettre d'interpréter la tragédie elle-même. vai então permitir de interpretar a própria tragédia. À la fois complexe nucléaire et mythe fondateur des sociétés, Ao mesmo tempo, complexo nuclear e mito fundador das sociedades, et donc de la famille elle-même, e, portanto, da própria le família, complexe a l'allure d'un véritable dogme. o complexo tem áreas de um verdadeiro dogma. L'injonction d'édipianisation A junção da edipianização répond à ce que Freud indique 3 ans auparavant dans la 21e conférence responde ao que o d'introduction. Freud indica 3 anos antes, na 21ª conferência, as conferências da introdução à psicanálise. Il évoque une anecdote. Ele evoca uma anedota. Sur le front allemand, pendant la guerre, No front alemão, durante a guerra, ele l'un de diz, ses disciples médecins dos seus discípulos médicos travaille en s'appuyant sur les principes de la psychanalyse. trabalha apoiado nos princípios da psicanálise. Ses collègues l'interrogent et quand il parle du complexe d'Édipe, Seus colegas o interrogam e quando ele fala do complexo de Édipo, un supérieur se lève et dit que c'est une infamie um superior hierárquico se levanta e diz que é uma infâmia
d'attribuer de telles choses sexuelles à de bons pères de famille de atribuir tais coisas sexuais a bons pais de família qui combattent pour la que patrie. combatem pela pátria. Pour un peu, le médecin freudien risquerait la cour martiale. Por pouco, o médico freudiano correria o risco da corte marcial. Mais Freud explique alors à ses auditeurs, Mas Freud explica então aos seus auditores la teneur de la pièce de Sophocle. o teor da peça de Sófocles. Ouvintes, seus ouvintes. Oui, auditeur. La teneur de la pièce de Sophocle, O teor da peça de Sófocles. et il interprète l'attitude de Jocaste E ele interpreta a atitude de Jocasta comme un aveuglement, como uma cegueira, en inversant donc la chronologie de Sophocle. invertendo assim a cronologia de Sófocles. Il fait de Jocaste Ele faz da Jocasta celle qui tente, aquela que tenta, par son interprétation du rêve, pela sua interpretação do que je sonhos, vous ai cité, hein, eu já citei, né? d'empêcher Édipe d'accéder à la vérité, De impedir Édipo de ter acesso à verdade, sans voir que dans la pièce, sem ver que na peça elle y accède en fait à contre-temps par rapport à lui. ela cede contrariamente a ele no tempo em relação ao próprio Édipo. En fait, loin de s'aveugler, Na verdade, longe de se cegar, Jocaste va accepter autant qu'Édipe Jocasta vai aceitar, tanto quanto Édipo, la sanction du destin, a sanção do destino. sanction tragique, Uma sanção trágica. et j'allais dire sanction freudienne, Eu iria mesmo dizer uma sanção freudiana. sanction freudienne que Freud ignore, Sanção freudiana que o próprio Freud ignora, qui l'a conduit à se reconnaître autre que ce qu'elle doit être, que ce qu'elle croit être. que o conduz a se reconhecer outro que aquilo que deveria ser. Que ele se crê ser. C'est-à-dire que Freud psychologise la pièce, Ou seja, o Freud psicologiza alors a qu'à la peça. lumière de Freud, on peut retrouver vraiment la question du tragique. Ao passo que na mãe de Freud a gente pode realmente encontrar a questão do trágico. Freud contre Freud. Freud contra o próprio Freud. Dans la pièce, Jocaste se tue Na peça, Jocasta se mata avant même que le spectacle lui soit donné de la antes punition mesmo que o espetáculo lhe seja dado da punição qu'Édipe s'inflige. que o próprio Édipo se inflige. Certes, Certo? elle ne veut pas voir l'issue fatale. Ela não quer ver a saída, o final fatal. Et elle ne veut pas la voir, E ela não quer ver, non pas pour s'aveugler, não para se cegar, mais par refus de voir son fils époux mas pela recusa de ver o seu filho esposo se punir avant elle. se punir antes dela. Donc c'est pas du tout ce que Freud dit. Não tem nada a ver com o que o Freud diz. Si elle tente d'écarter tous les soupçons pour protéger Édipe, Se ela tenta de afastar todas as desconfianças para proteger Édipo, c'est pas pour l'empêcher d'accéder à la vérité, não é para se impedir de ter acesso à verdade, c'est qu'une fois la certitude acquise, é que uma vez a certeza adquirida, elle ne nie pas l'évidence, ela não nega a evidência, mais elle rectifie l'ordre généalogique mas ela retifica a ordem genealógica, qui veut qu'une mère et qu'un parent meurent avant ses enfants. que quer que uma mãe e que um pai morra antes do seu filho. Après avoir été, sans le savoir, l'épouse d'un roi, Após ter sido sem saber a esposa de um rei, elle redevient donc la mère de l'enfant qu'elle avait été contrainte de maudire à cause de l'oracle. ela se torna a mãe de uma criança que ela foi obrigada a maldizer por causa do oráculo. Étant d'ailleurs elle-même maudite par la folie de ses ancêtres. E tendo sido ela mesma maldita pela loucura dos seus ancestrais. Mais Freud ajoute une chose incroyable. Mas em seguida Freud acrescenta uma coisa incrível. Il dit que le médecin patriote, Ele diz que o médico patriota, qui s'indignait des choses sexuelles de Freud, que se indignava das coisas sexuais de aurait dû Freud, en fait s'indigner de la pièce de Sophocle. deveria, na verdade, se indignar da peça de Sófocles. Car, dit Freud, la pièce de Sophocle est immorale. Porque, diz Freud, a peça de Sófocles é imoral. Immorale Sophocle. O imoral Selon Freud. Sófocles. O imoral Sófocles, segundo Freud. Dans la mesure où elle exempte le héros Na medida em que ele exempta o herói de toute culpabilité en l'imputant aux dieux. de toda a culpabilidade, ou imputando aos deuses,
Autrement dit, Freud fait la leçon à Sophocle. De outra forma dita, Freud dá uma lição em Il méconnaît Sófocles. le fondement de la tragédie, Ele desconhece o fundamento da tragédia, qui n'est pas en Grèce celui de la culpabilité et du désir inavouable, que na Grécia não é da culpabilidade do mais qui est desejo de toute autre nature. não confesso, mas é de uma outra natureza. Je ne peux trouver, dit Freud, Eu não posso achar, diz o Freud, que cette morale Qui est qui sa impute morale? le crime aux dieux, que essa moral que imputa o crime aos deuses, donc il a bien compris la tragédie, portanto ele entendeu muito bem a tragédia, mais je ne peux pas admettre, au fond, je ne peux trouver que cette morale mas eu não só posso achar essa moral, fasse partie des eu points não forts de posso la achar que pièce. essa moral faça parte dos pontos fortes da peça. Et il ajoute, E ele acrescenta, l'auditeur ne réagit pas Oui, à elle, o ouvinte não reage a ela, mais au sens et au contenu secret de la légende. mas ao sentido e ao conteúdo secreto da lenda. Il réagit comme si par une auto-analyse, Ele reage como se através de uma autoanálise, il avait reconnu en lui-même le complexe d'Édipe. ele tivesse reconhecido nele mesmo o complexo de Édipo. Donc le complexe d'Édipe est dans la tragédie de Sophocle. Portanto, Por o complexo de Édipo está na tragédia de Sófocles. Et comme para s'il Freud. avait démasqué la volonté des dieux, É como se ele tivesse desvendado a vontade de Deus, dos deuses, ainsi que l'oracle, da mesma forma que do oráculo, comme des déguisements magnifiants de son propre inconscient. como disfarces enaltecedores do seu próprio inconsciente. Fin de citation. Fim de citação. Tout se passe donc comme si Freud Tudo acontece como se o Freud, se passa como se o Freud avait besoin de détruire l'essence de la tragédie sophocléenne tivesse tido necessidade de destruir a essência da tragédia de Sófocles. tragédie qui pourtant à nos yeux est devenue très freudienne, Tragédia que, no entanto, para nós se tornou tão freudiana, pour lui substituer un mythe fondateur, para substituí-la a um mito fundador, porteur de la tragédie bourgeoise des temps modernes, portador da tragédia burguesa dos tempos modernos, celui de l'Édipe freudien, héros de la conscience coupable, o do Édipo freudiano, herói da consciência culpada, héritier d'Hamlet reconverti à la psychanalyse. herdeiro de Hamlet reconvertido à psicanálise. Pour cela, il regarde la tragédie Por isso, sob esse aspecto, ele olha a tragédia comme la traduction d'une légende como a tradução de uma lenda originelle original, dont le contenu serait de nature psychologique, cujo conteúdo seria de natureza psicológica, c'est-à-dire renverrait à des expériences psychiques individuelles. ou seja, enviaria a experiências psíquicas individuais. On comprend bien ici ce que fait Freud. Nós entendemos bem aqui o que faz o Freud. L'Édipe de Freud n'a pas d'histoire. O Édipo de Freud não tem história. Il est un mythe chargé de traduire la nouvelle conception de la famille freudienne, Ele é um mito incumbido de traduzir a nova concepção da família la freudiana. sainte famille édipienne triangulaire, A Santa Família Edipiana Triangular, père, mère, enfant. pai, mãe, filho. Édipe est un fils, Édipo é filhos son père un père. e seu pai pai. Il n'est alors nul besoin de connaître l'histoire de Laios Portanto, não tem nenhuma necessidade de conhecer a história de Laios, ou de l'Abdacide do pai. ou de Jocaste. ou de Labdacos ou de Jocasta. Il s'agit de traduire en langue mythique Trata-se de traduzir em uma Les ordem violences. mítica les violences modernes de la famille nucléaire bourgeoise, as violências modernas da família nuclear burguesa, la famille viennoise, a família vienense, marquée par le déclin de l'ordre patriarcal. marcada pelo declínio da ordem patriarcal. Oedipe est nu, il Et- n'est ni un roi ni rien. Édipo está nu, nem rei, nem nada. Il est intemporel Ele é atemporal et tous les éléments étrangers e todos os elementos estrangeiros, à l'exploration du psychisme disparaissent. a exploração do psiquismo desaparecem. Cette mise à mort par Freud de l'essence de la tragédie grecque, Essa destruição por Freud da essência da tragédia grega, pour laquelle, je le rappelle, le héros n'est jamais coupable puisqu'il accomplit un destin pela qual eu relembro, o herói não é nunca culpado, Voulu porque ele par les realizou um destino desejado pelos deuses, même s'il entre en lutte avec les dieux, mesmo se ele luta contra os deuses, ce que Freud avait très bien vu. o que o Freud, aliás, tinha Donc cette visto mise à muito bem. mort au profit de la tragédie existentielle de la conscience coupable Então, essa destruição em benefício da tragédia existencial da consciência culpada va permettre encore à Freud ainda vai permitir a Freud de valider cette thèse dans Totem et Tabou. de validar essa tese em Totem e Tabu. À partir des années 30, A partir dos anos 30,
Freud va surtout élaborer sa théorie du complexe Freud vai, sobretudo, elaborar sua teoria do complexo en relation avec la sexualité féminine. em relação com a sexualidade feminina. Dès lors, la légende est de plus en plus confondue avec la tragédie, Desde então, a tragédia é cada vez mais confundida com a lenda é confundida com a tragédia, qui devient elle-même l'expression infinie du complexe. que se torna ela também a expressão infinita do complexo. Partout, Freud alors revendique le complexe comme pivot de la psychanalyse elle-même. Em todos os lugares, Freud reivindica o complexo como pivô da própria psicanálise. Terminons avec l'abrégé de psychanalyse où Freud à nouveau Terminemos então com o esboço da psicanálise, onde Freud novamente revendique la découverte de son complexe comme l'une des contributions majeures aux grandes acquisitions du genre humain. reivindica a descoberta do seu complexo como uma das mais importantes contribuições às grandes aquisições do gênero humano. Et pour mieux en biologiser le contenu, E para melhor biologizar o conteúdo, pour mieux l'inscrire dans l'histoire d'une sorte de droit naturel, por melhor escrevê-la na história de uma espécie de direito natural, il se réclame de Diderot. ele reivindica Diderot. Et il attribue alors rétroactivement Ele atribui, então, retroativamente, l'invention de son complexe au philosophe français, a invenção do seu complexo ao filósofo francês, tout en faisant se rejoindre le mythe, la légende, ao mesmo tempo em que faz aproximar o mito, a lenda, la tragédie et la clinique. a tragédia e a clínica. On sait ce que Diderot a écrit. Sabemos o que Diderot escreveu? Si le petit sauvage était abandonné à lui-même, Se o pequeno selvagem tivesse sido abandonado a ele et mesmo, c'est ce que cite Freud, e é o que cita Freud, qu'il conserva toute son imbécilité, que conservou toda a sua imbecilidade, qu'il réunit au peu de raison de l'enfant au berceau la violence des passions de l'homme de 30 ans, que reuniu pouco da razão da criança no berço da violência, da paixão do homem de 30 anos, il tordrait le cou à son père et coucherait avec sa mère. ele estrangularia seu pai e deitaria-se com sua mãe. Fin de citation. Dormiria com sua mãe. Fim da citação. Parmi les philosophes des Lumières, Entre os filósofos do iluminismo, Freud choisit donc Diderot contre Rousseau, Freud escolhe, portanto, Diderot contra Rousseau, insistant sur le fait que le droit naturel est celui de l'exercice infini de la violence, du crime et de la sauvagerie, insistindo sobre o fato de que o direito natural é aquele do exercício infinito da violência e do crime e da selvageria, toujours présent en chacun de nous. sempre presente em cada um de nós. En conséquence, Por consequência, l'homme n'est pas modifiable dans sa nature même, o homem não é modificável na sua própria natureza. et seule la civilisation, E apenas a civilização, c'est-à-dire l'art, le droit et les institutions, ou seja, a arte, o direito e as instituições, autorise le progrès autoriza o progresso, dans la mesure où elle réprime la barbarie inhérente à l'humanité elle-même. na medida em que ela reprime a barbárie inerente ao humano, né, à natureza humana, à própria natureza humana. Tout au long du XXe siècle, Ao longo do século XX, l'invention freudienne du complexe d'Édipe, a invenção freudiana do complexo de Édipo, qui tient évidemment sa force au fait qu'elle se réfère à la que tem a tragédie, sua força ao fato que ela se refere à tout en la lenda, détournant, ao mesmo tempo que a desvia. cette invention a été interprétée Essa de trois invenção, façons différentes. essa invenção foi interpretada de 3 formas diferentes. Par les libertaires et les féministes, Para os libertários e feministas, comme une tentative de sauvetage de la famille patriarcale. como uma tentativa de salvamento da família patriarcal. Par les conservateurs, comme un projet de destruction pansexualiste de la famille et de l'État, Pelos conservadores, como um projeto de destruição pansexualista da família e do Estado, en tant que l'État était en train de se substituer partout en Europe à l'ancienne autorité monarchique, enquanto esse Estado estava sendo, na Europa, estava se substituindo em todos os lugares pela antiga monarquia, autoridade monárquica, et par les psychanalystes, enfin, e para os psicanalistas, comme un finalmente, modèle psychologique como modelo psicológico, capable de restaurer un ordre familial normalisant, capaz de restaurar uma ordem familiar normalizante, dans lequel les figures du père et de la mère seraient déterminées par le primat de la différence sexuelle. na qual as figuras do pai e da mãe seriam determinadas pela primazia da diferença sexual. Selon cette dernière approche, De acordo com essa última abordagem, chaque fils est donc appelé à devenir le rival de son père, cada filho era então convocado a se tornar o rival direto do seu pai chaque fille la concurrente de sa mère. e cada menina a concorrente da sua mãe.
et tout enfant le produit d'une scène primitive, e toda criança o produto de uma cena primitiva, traduisant le souvenir fantasmé d'un coït irreprésentable. traduzindo a lembrança fantasmada do coito de um coito irrepresentável. Si des jugements aussi contradictoires Se julgamentos tão contraditórios ont pu s'affirmer avec autant de vigueur, puderam se afirmar com tanto vigor, au point d'être toujours d'actualité à l'aube du troisième millénaire, a ponto de ser sempre da atualidade no início do terceiro milênio, c'est que cette invention freudienne, é porque essa invenção freudiana, on peut en tous les cas en faire l'hypothèse, pelo menos a gente pode fazer a hipótese, formular a hipótese, a bien été à l'origine de nouvelles conceptions de la famille, esteve bem na origem de uma nova concepção da família, susceptible de prendre en compte, à la lumière des grands mythes, susceptível de levar em conta, à luz dos grandes mitos, non seulement le déclin de la souveraineté du père, não apenas o declínio da soberania do pai, mais aussi le principe d'une émancipation de la subjectivité. mas também o princípio da emancipação de uma subjetividade. Elle est en quelque sorte le paradigme de l'avènement de la famille affective contemporaine, Ela é, de uma certa forma, o paradigma da emergência da família afetiva contemporânea, puisqu'elle rend compte, en Pour- faisant de celle-ci une structure psychique universelle, posto que ela dá conta, ao fazer desta uma estrutura psíquica universal, d'un mode de relation conjugale entre les hommes et les femmes de modo de relação conjugal entre homens e mulheres, qui ne repose plus sur une contrainte liée à la volonté des pères, que não repousa mais sobre a pressão de uma vontade ligada à vontade dos pais, de uma pressão ligada à vontade dos pais, mais sur un choix librement consenti entre les fils et les filles. mas de uma escolha livremente consentida entre filhos e filhas. Le roman Entre familial meninos e meninas. freudien suppose en effet O romance familiar freudiano supõe, na verdade, que l'amour et le désir, que o amor e o desejo, le sexe et la passion o sexo e a paixão soient inscrits au cœur de l'institution du mariage. estejam inscritos no cerne da instituição do casamento. Conception romantique. Concepção romântica. Pour conclure, Para concluir, on peut dire qu'il y a deux mouvements contradictoires pode-se dizer que existem dois movimentos contraditórios dans l'utilisation par Freud na utilização por Freud de la tragédie d'Édipe pour penser la famille, da concepção de Freud para pensar a família, da tragédia para pensar a família. D'un côté, il défait l'ancienne tragédie De um lado, ele desfaz a antiga tragédia, au risque d'inventer un complexe correndo o risco de inventar um complexo que l'on pourra ensuite réappliquer de façon académique que poderemos em seguida aplicar de forma acadêmica à l'ensemble des productions littéraires ou sociales. ao conjunto da produção literária e social. De l'autre, De outro, il n'invente le complexe ele só inventa o complexo que pour fonder la tragédie, para fundar a tragédia, pour refonder la tragédie, para refundar a tragédia, sur la question du sexe et du désir. sobre a questão do sexo, em torno da questão do sexo e do desejo. À cet égard, on peut dire Desse ponto de vista, podemos dizer que la psychanalyse comporte en elle-même, que a psicanálise comporta nela mesma, à travers Édipe, através de Édipo, les deux mouvements. os dois movimentos. L'un conservateur, Conservador, qui vise à psychologiser le fait social et subjectif, que tem por objetivo psicologizar o fato social e subjetivo. l'autre progressiste, O outro progressista, qui ne peut se réinventer que só pode se reinventar que s'il réinvente le geste tragique. se ele se reinventa o gesto trágico. On comprend alors pourquoi la contestation libertaire de l'édipianisme Compreendemos então o porquê da contestação libertária do edipianismo. est alors nécessaire É nesse caso necessário, en permanence então necessário em permanência, pour mettre en cause l'académisme édipien. para colocar em causa o academicismo edipiano. On peut souligner aussi Podemos assinalar também que chaque fois qu'a lieu dans l'histoire de la psychanalyse un vrai mouvement de refonte, que cada vez que ocorre na história da psicanálise um verdadeiro movimento de refundição, il s'en prend toujours au socle du complexe d'Édipe. ele retoma sempre como base o complexo de Édipo. Soit par exemple pour le réformer cliniquement comme l'a fait Mélanie Klein, Seja, por exemplo, para reformá-lo clinicamente, como fez Melanie Klein, sans renouveler le tragique, sem renovar o trágico, et chez elle en s'intéressant aux Atrides et pas aux Labdacides, e nela se interessando aos aux Atrides et pas aux Labdacides, atrizes e polimicídio.
Elle s'intéresse à Oreste. Ela se interessa a Orestes. Soit au contraire, pour Ou le seja, ao subvertir, contrário, para subvertê-la, comme l'a fait Lacan, como fez Lacan, qui ne s'intéresse pas du tout à la pièce Édipe-Roi, que não se interessa de jeito nenhum à peça, ao Édipo Rei, mais au contraire à Édipe à colonne, e ao contrário, em Édipo em coluna. c'est-à-dire au vieil Édipe qui maudit Ou sa seja, ao descendance, velho Édipo que maldiz a sua descendência, amaldiçoa a sua descendência. puis à Antigone et Hamlet, Depois a Antígona e Hamlet, pour reformuler le tragique de la condition humaine, para reformular o trágico da condição humana. nouvelle scène familiale, Nova cena familiar, chez Lacan donc, em Lacan, où la mort est portanto, à l'œuvre. onde a morte está em formulação. Elle le conduira finalement Ela o conduzirá finalmente à entreprendre une révision radicale, a fazer uma revisão radical, non seulement de la conception psychanalytique de la famille édipienne, não apenas da concepção psicanalítica da família mais de la edipiana, lecture des tragiques grecs. mas da leitura das tragédias gregas, dos trágicos gregos. À Édipe, donc, comme je l'ai dit, Lacan préfère Édipe à colonne, Ao Édipo, como eu disse, Lacan prefere o Édipo em colônia. c'est-à-dire un sombre vieillard Ou seja, um velho sombrio, dépouillé des attributs de sa paternité. despossuído dos atributos da sua paternidade. De même, ce qui l'intéresse dans la famille édipienne, Da mesma forma, o que lhe interessa na família edipiana c'est Antigone. é Antígona. Héroïne mystique selon lui, Heroína mística, segundo ele, d'un trajet mortifère, de um trajeto mortífero, alors que Mélanie Klein s'intéresse plus à Électre ou Oreste. a passo que Melanie Klein se interessa muito mais por Orestes ou Electra. Enfin, Enfim. Lacan fait d'Hamlet Lacan faz o Hamlet, non pas un fils coupable, não o filho culpado, mais le héros d'une tragédie de l'impossible, mas o herói de uma tragédia do impossível, prisonnier d'un père mort, le spectre, prisioneiro de um pai morto, o espectro, et d'une mère qui lui avait transmis une véritable horreur de la féminité. e de uma mãe que lhe tinha transmitido o verdadeiro horror de uma feminilidade. À cet égard, Deste ponto de vista, on peut faire l'hypothèse que si Freud a répondu par une nouvelle conception de l'ordre symbolique podemos fazer a hipótese de que se Freud respondeu através de uma nova concepção da ordem à la simbólica terreur fin de siècle de l'effacement de la différence sexuelle, ao terror do fim do século, do apagamento da diferença sexual, Lacan prolonge ce geste Lacan prolonga esse gesto en s'affrontant à l'irruption du réel de cette différence. ao afrontar a irrupção do real na sua diferença, Voilà. nessa diferença. Je m'arrête là. E eu termino aqui. Et je vous remercie. Je remercie Eu Lucia Valadares, agradeço a Lúcia Valadares, qui a parfaitement traduit cette conférence, pas très facile. que traduziu bem essa conferência, não, muito difícil. Nunca o auditório do SEDES esteve tão bem decorado. A minha pergunta em 3 tempos. Primeiro, a senhora veria algum paralelo entre a morte do pai em Freud e a morte de Deus em Nietzsche? Em Nietzsche. Segundo, no seu livro, a senhora afirma, ou poderia se concluir, a família em desordem, que o capitalismo, na sua fase atual, contribuiu para destruir a família, como podemos constatar aqui no Brasil. E que a família poderia ser um modo de resistência à vida do início do século XXI. Uma maneira de resistir, depois de todas as polêmicas, enfim, do anti-Édipo, que também estão citadas. Esta família, que poderia ser um campo de resistência para a vida comum, talvez até para o comunismo dos séculos vindouros, seria uma família tirada do caráter da imagem que Freud criou, que Freud inventou, desimaginarizada. Imaginário? Não do imaginário. Tirado o caráter da imagem
produzido pela história da psicanálise, por Freud em particular. Oui, je vais répondre parce qu'il y a 1000 questions. Eu vou responder porque tem muitas questões aí. Si vous voulez, le grand paradoxe de la famille, Se você quiser o grande paradoxo da família, je dirais, comme l'a dit plutôt Adorno, eu diria, mas sobretudo como disse Adorno, c'est que pour qu'on puisse la contester, il faut qu'elle existe. é que para que a gente possa contestá-la é necessário que ela exista. Et que donc, Et que, portanto, comme vous l'avez remarqué, toutes les Como você notou, tentatives, toda tentativa d'abolition de la famille, Toda tentativa de abolição da família, parce qu'elle serait oppressive, porque ela seria opressiva, ce qu'a évidemment essayé le communisme, hein, porque evidentemente teve o et comunismo. par certains côtés déjà la Révolution française, De uma certa forma, já na Revolução Francesa, et surtout Sade, e sobretudo Sade, l'idée d'enlever les enfants aux parents pour A les ideia de élever retirar par o- la République. a ideia de retirar as crianças dos pais para educá-las pela República, Thème qui était chez Platon. Hein, tal déjà. qual ele estava em Platão. Ça marche pas. Isso não funciona. Et toute tentative E toda de tentativa revalorisation souverainiste de revalorização soberana des modèles passés do modelo passado ne marche pas non plus. também não funciona. C'est ce que Lacan a dit en 1938. Foi o que Lacan disse em 1938. Ni la revalorisation virile du fascisme, Nem a revalorização viril do fascismo, ni l'abolition de la famille. nem a abolição da família. Et ce qu'il dit au fond, E o que ele diz, na c'est verdade, que la no fundo, famille est un mal nécessaire. é que a família é um mal on va dire necessário. comme ça, bon. A gente pode dizer desse C'est jeito. le lieu des turpitudes, É o lugar da torpidão, do torpilhão. le lieu de toutes les distorsions, O lugar de todas as distorções. mais c'est aussi par là que un sujet se constitue. Mas é também por aqui que o sujeito por esse processo que o sujeito se constitui. Dans le Por tragique. isso, no trágico. Et je pense que c'est pour ça E eu penso que é por isso que Freud a été chercher la tragédie d'Édipe, que Freud foi procurar na tragédia do Édipo, mais qu'il l'a distordue en quelque mas que sorte. ele a distorceu, Il a fait une torsion. fez uma torção Et en même temps, e ao il a mesmo permis, tempo permitiu, je pense, eu acredito, qu'on se réintéresse à la que a tragédie. gente se reinteresse pela tragédia. Je pense profondément que s'il n'y avait pas eu Freud avec son complexe d'Édipe, que j'aime pas beaucoup, hein, Eu penso que se realmente não tivesse tido Freud com o seu complexo de Édipo, que eu não gosto mais muito, s'il n'y avait pas eu ça, mas se não tivesse tido isso, on lirait pas Sophocle de la même nós façon. não liríamos Sófocles da mesma forma. Donc, sur ce plan-là, il a fait un acte absolument inouï. Desse ponto de vista, ele fez um ato extraordinário. Et c'est pour ça que je préfère d'ailleurs Por isso que eu prefiro, aliás, le Freud de Totem et Tabou o Freud de Totem Tabu au Freud du complexe. ao Freud do complexo. Mais en même temps, Mas, ao mesmo ce tempo, qui est fascinant, c'est qu'il a écrit aucun article sur le complexe o d'Édipe. que é fascinante é que ele não escreveu nenhum artigo sobre o complexo de Donc Édipo. il y a comme une structure absente. Como se uma estrutura ausente. Et en même temps, comme je l'ai dit, il met toujours Hamlet. E, ao mesmo tempo, como eu disse, ele coloca sempre o Hamlet. Il n'a jamais vraiment écrit un article sur Hamlet non plus. Ele nunca escreveu um artigo sobre o Hamlet também. Donc c'est une histoire extraordinaire. Portanto, é uma história extraordinária. En effet, par rapport à la question du capitalisme, Com relação à questão do capitalismo, c'est vrai que la famille peut être un lieu de résistance. é verdade que a família pode ser um lugar de resistência. Parce que la vraie destruction de la famille, Porque a verdadeira destruição da família c'est pas les homosexuels, não c'est são os pas les familles homossexuais, monoparentales, as famílias monoparentais. c'est la misère. É a miséria. Et en ce sens, Victor Hugo l'avait bien montré dans Les Misérables. E, nesse sentido, Victor Hugo tinha mostrado muito bem nos Miseráveis. Il y a une phrase de Victor Hugo qui dit « Quand le père devient un prolétaire exploité et ivrogne, Tem uma frase em Victor Hugo que ele La diz mère quando o pai est se torna explorado e la mère est bêbado, obligée de se a mãe prostituer. é obrigada a se prostituir. Et à ce moment-là, l'enfant est dans la rue. E nesse momento a criança está na rua. Et donc, E, portanto, il accuse évidemment ele acusa, le evidentemente, capitalisme. o capitalismo. C'est pour ça que je montre que É c'est por à la isso que eu fois mostro que, ao mesmo tempo, ce paradoxe, esse paradoxo, ce lieu de résistance esse et ce lugar lieu de d'oppression. resistência e esse Voilà. lugar de opressão. Maintenant, si j'ai parlé de la famille en Agora, se eu désordre, falei da família em desordem, c'est parce que je pense que maintenant le désordre est apparent, é mais il que eu penso que existait agora a desordem é aparente. avant et que ce existe désordre est antes. aussi un ordre. Esse desordem é ao mesmo tempo uma ordem. Voilà. É isso.
Bom, eu vejo que quando a Elizabeth Rudinesco cita a maldição dos Labidácidas e lembra a maldição que Édipo fez em relação a seus próprios filhos, eu estou querendo colocar aqui, o que a Elizabeth me parece que coloca é exatamente, ao retomar a tragédia, os antecedentes e os descendentes de Freud, de Édipo, ela, de alguma maneira, está propondo uma leitura que poderia ser considerada transgeracional. Tá? Então, me pareceria que uma leitura edipianista seria a redução dessa tragédia no triângulo edipiano, enquanto que uma leitura transgeracional pegaria exatamente os antecedentes dos Labidácidas, a maldição dos Labidácidas, da qual Édipo será um manco também. Assim como Lábido era manco, Édipo será manco. Então, há toda uma história que se desdobra. Então, a minha pergunta para a Elizabeth eu gostaria de saber qual é a posição dela em relação à terapia de família, ou mais ainda, qual é a posição dela sobre a psicanálise de família, tal como é preconizada, por exemplo, na Argentina, pelo Isidoro Berenstein, e por René Caes, que propõe toda uma leitura transgeracional baseada exatamente em Torrock e Abraham, na medida em que se historiza toda a situação dos pais e a história. Então, resumo da obra em português qual é a posição dela em relação à psicanálise de família? Só uma pergunta, só para se ela acha que a psicanálise de família seria um campo a mais, um campo novo para onde a psicanálise se encaminhará. Non, je ne pense pas que ce soit un champ nouveau. Eu não penso que seja um campo novo. Mais je pense en même temps que... Mas, ao mesmo tempo, eu penso que la psychanalyse a évidemment redonné un essor à toutes sortes de psychothérapie. Uma vida a todo tipo de psicoterapia. Et elle a nourri... Il y avait avant la thérapie familiale, existia antes da terapia familiar ou transgénérationnelle, il y a toujours eu l'idée des thérapies de groupe. Sempre existiu a ideia de terapia de grupo, coletiva, etc. Donc, j'ai pas une opinion particulière sur la question não tenho uma opinião particular sobre a questão da terapia familiar. Mais ce qui est certain quand même, c'est que Mas o que é certo, apesar disso, la psychanalyse a mis à l'honneur un modèle familial. A psicanálise colocou em honra, modelo familiar, honrou um modelo familiar. Si le complexe d'Édipe, eu diria que se o complexo de Édipo serve à psicologizar et qui passe à psychologiser les rapports entre les membres de la famille. A psicologizar as relações entre os membros da família. Ça risque de devenir un modèle normatif. Isso corre o risco de se tornar um modelo normativo. Et qu'il faut toujours réeffectuer le geste tragique. E que deve sempre reefetuar o gesto da tragédia grega. Pour retrouver la tragédie grecque. Para reencontrar uma tragédia grega. Moi, je pense que les Grecs, on pourrait dire, étaient peut-être plus freudiens que Freud lui-même. Eu diria, talvez a gente pudesse dizer que os gregos eram mais freudianos que o próprio Freud. Si vous voulez, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Parece muito mais interessante. Ce que Freud a occulté dans la tragédie Freud grecque. Ocultou na tragédia grega. L'idée qu'on se découvre autre que ce qu'on est. A ideia que a gente se descobre outro que aquilo que a gente é. Plutôt que ces histoires de désirer la mère et de vouloir tuer le Preferencialmente père. que essa ideia de desejar a mãe ou de desejar Ce odiar o mythe pai. du Esse meurtre mito, du père existe bien esse sûr mito do chez les assassinato Grecs. do pai existe evidentemente nos Et gregos. la mère est toujours celle d'ailleurs qui pousse le fils à la rébellion. A mãe é sempre aquela que leva o filho à rebelião. Simplement, ce qui est fascinant chez les Grecs, O que é fascinante nos gregos c'est qu'il n'y a pas de psychologie. é que não há psicologia. Et ça, c'est très freudien. E isso é muito freudiano. Donc, on peut retourner à la Grèce Podemos, portanto, pour retornar à réinsuffler Grécia du tragique Pour permanent
dans les psychanalystes, para reinflamar do trágico permanente na psicanálise, quand ils psychologisent trop le modèle édipien. quando eles psicologizam muito o modelo edipiano. Et là, en fait, je vous ai exposé Freud, E lá, na verdade, eu fiz a exposição do Freud, mais Freud a du génie, mas Freud é um gênio. et à mon avis Lacan aussi. E do meu ponto de vista, Lacan Mais também. n'oubliez pas qu'après après Freud, on a eu Jones, E não vamos esquecer que após Freud nós tivemos Jones, et qui a quand même traité et Édipe et Hamlet comme des cas cliniques, e que tratou Édipo e Hamlet como casos clínicos, qui a fait de la psychanalyse appliquée, que fez a psicanálise qui a aplicada, essayé d'expliquer à quel point l'Édipe de Sophocle désirait sa mère. que tentou explicar até que ponto o Édipo de Sófocles Absolument aberrant. desejava sua mãe, absolutamente aberrante. Après, on a figé, disons. Após a gente fixou. Donc, pour revenir à votre question, il faut toujours faire attention Para voltar à sua questão, é necessário sempre tomar à la cuidado normativité familiale, à normatividade familiar. précisément parce que la famille est au cœur Precisamente porque a família está no de cerne la question du da sujet, questão do sujeito. et dans la généalogie. E bien na sûr. genealogia, evidentemente. Mais, bon, enfin, il y aurait beaucoup à dire, évidemment, Bem, sur enfim, eu teria chaque muito- époque. Eu teria muito a dizer sobre cada Je dis época. bien que chaque renouveau de la psychanalyse Eu digo bem que cada renovação da passe par psicanálise une relecture des Grecs. passa por uma releitura Des Grecs. De la culture. C'est-à-dire de la culture da grecque, cultura grega de ses racines, et de la De suas culture raízes. évidemment judéo-chrétienne. e da cultura evidentemente judeu-cristã, judaico-cristã. Mais j'ai été frappée quand j'ai regardé toutes les Mas eu estava occurrences de impressionada quando Lacan eu vi todas as toutes les occurrences de Lacan ocorrências de Lacan sur Édipe. sobre Édipo. J'ai vraiment l'impression que le complexe d'Édipe l'intéresse pas du tout, Eu tenho realmente a impressão que o complexo de Édipo não lhe interessa. alors qu'il y a des pages et des pages de commentaires Ao passo que há sur Édipe à colonne. páginas e páginas de Édipo à colônia. Et Édipe roi, Ele pas trop. não acredita muito. Donc il y a bien chez Lacan une relecture du modèle familial. Portanto, há bem em Lacan uma releitura do modelo familiar. Chez Lacan, le père est un père horrible et meurtrier. Em Lacan, o pai é um pai horrível e assassino. C'est Édipe à colonne. É Édipo em colônia. Voilà. Et puis il introduit la jouissance féminine par E Antigone. introduz o gozo feminino Et par Antigone, para par son Antígona, commentaire d'Antigone. pelo comentário de Antígona. Et il réintroduit la question du père mort par Hamlet. E ele introduz a questão do pai morto por Hamlet. Mais c'est pas du tout la même chose que Freud. Hein. Mas não é a mesma coisa que o Freud. Ça montre bien qu'il a voulu penser autre chose de la famille. Isso mostra bem que ele quis pensar outra coisa da família. Je pense que c'est lié à la Deuxième Guerre mondiale. Eu acho que isso tem a ver com a Segunda Guerra Je Mundial. crois que Lacan a fait comme Adorno. Eu acho que o Lacan fez como Adorno. Il était d'ailleurs très marqué par, par Adorno et Horkheimer. Ele, aliás, esteve muito marcado por Horkheimer. Et je crois qu'à travers sa lecture d'Antigone, E através da sua leitura de Antígona, il pensait vraiment à Auschwitz, ele pensava realmente em Auschwitz, c'est-à-dire à la destruction possible du genre humain. à Donc, destruição do gênero humano. il a bien réintroduit cette idée qui était commune à tous les penseurs de sa génération, Ele introduziu bem essa ideia que era comum a todos os pensadores da sua que geração, le nazisme a voulu détruire le genre humain que o nazismo quis destruir o gênero humano et donc l'essence de la famille. e, portanto, a essência da Il y família. a des phrases d'Adorno là-dessus très intéressantes. Tem frases de Adorno lá, nesse caso, bem interessantes. Je pense que Lacan les a empruntées pour penser Antigone. Eu acho que o Lacan utilizou para pensar Antígona. Ângela Santa Cruz. Eu gostaria de perguntar para a senhora, primeiro considerando que a senhora fez um recorte interessante do livro que está em questão, eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: será que dá para a gente pensar em família, ou a gente precisaria, a rigor, pensar em famílias que vão se modificando ao longo do tempo? Então, pensar numa família da sociedade de soberania parece que é completamente diferente de pensar na família nuclear moderna, a partir da qual o Freud fez... A ideia é a seguinte: se a família nuclear moderna, não é, foi constituída a partir da Roudinesco cita, inclusive o Foucault várias vezes no seu livro,
e o Foucault acho que tem uma frase muito interessante, que ele remete à constituição da família nuclear moderna à assimilação do dispositivo da aliança e o dispositivo da sexualidade, o que a faz completamente diferente na sua constituição à família, por exemplo, da sociedade de soberania. Então vamos lá. A primeira pergunta é: será que a gente, pensando em famílias em desordem ou em mutação, será que a gente não está cortando exatamente o fato de que não existe uma essência da família, mas existem construções históricas que recebem o nome de família e que vão modificando de acordo com a história? Então, essa é a primeira questão. A segunda, se justamente a distinção que ela faz, que eu acho bastante interessante, entre o Édipo do complexo, retirado do seu caráter e da sua potência trágica, se não é a partir daí, justamente, que parece que ela assimila o Édipo do complexo a esta função normalizadora da psicanálise, quer dizer, uma psicanálise que seria um vetor, um dispositivo de controle social, na verdade, será que, se a gente potencializar o Édipo trágico, só a segunda pergunta, o Édipo da tragédia, a gente não teria mais instrumentos para pensar esta forma de subjetivação da família pós-moderna ou hipermoderna, narcisista e... Sim, sim. Je crois que la famille, c'est pas seulement une construction sociale. A família não é apenas uma construção social. Moi, j'aime pas parler d'essence de la famille. Eu não gosto de falar de essência da família. Quand même, comme le dit Lévi-Strauss, il y a bien quelque chose du passage de la nature à la culture. Donc, mas como bem diz o Lévi-Strauss, tem algo da passagem da natureza à cultura. C'est une catégorie anthropologique. É uma categoria antropológica. Donc, il y a toujours du même et du différent. Portanto, há sempre do mesmo e do diferente. Je dirais qu'il y a de la famille. Eu diria que tem as famílias. De la famille. As famílias, no plural. De la famille. Da família. J'aurais pu appeler mon livre Généalogie de la famille. Eu poderia chamar o meu livro de Genealogia da Família. Mais il y a de la famille, tem un invariant, da família, invariante. Il y a des constructions différentes. E tem construções diferentes. Mais je ne crois pas du tout que, par exemple, elle soit en voie de disparition. Mas eu não penso de jeito nenhum que ela estaria em vias de desaparecimento. Contraire. A coisa das novas formas de família, ao contrário. Alors, la deuxième question. A segunda questão. La question que vous posez, c'est de savoir si le modèle psychanalytique est un modèle de normalisation. A questão de saber se o modelo psicanalítico é um modelo de normalização. C'était ça la question. Normatização. Não é essa a questão. Normalização. Normalização. Qual é a sua questão? Rápido. Uma frase. E o Édipo trágico seria talvez a possibilidade de pensar uma potência outra da psicanálise. Eu bem entendi a questão. J'en l'ai dit de ma conférence. Eu disse na minha conferência. Depende daquilo que a gente faz. Il y a toutes les tendances. Existem todas as tendências. On peut en faire un modèle de normalisation. Pode-se fazer um modelo de normalização. Et c'est précisément ce qu'il faut critiquer. É exatamente aquilo que se deve criticar. C'est une des tendances du mouvement psychanalytique. É uma das tendências do modelo psicanalítico. Donc c'est ça, mais c'est pas ce que Freud a fait. Mas não foi o que o Freud fez. Gostaria que a senhora continuasse um pouquinho mais a sua reflexão, que me pareceu muito interessante, muito nova, da tragédia da mãe do Freud, se eu entendi bem. Da questão do duplo da mãe, que a senhora retoma do sonho, da interpretação do sonho que a Jocasta faz. Gostaria que a senhora continuasse um pouquinho mais a reflexão sobre a maternidade, que a senhora propõe ali, o trágico da maternidade. O que você está chamando de tragédia da maternidade? Eu não sei se eu entendi bem, mas o que eu entendi é que Jocasta descobre, né,
descobre a mãe que ela foi obrigada a não ser e resolve assumir no seu gesto de encontro ao destino o seu lugar materno geracional. O fato dela ter se matado antes de Édipo. Me pareceu muito interessante, e se a senhora puder continuar essa reflexão um pouquinho. Non, je peux pas en dire plus. Eu não posso dizer mais. Ce qui m'a frappé, c'est que Freud méconnaît cette situation. O que me impressionou é que o Freud desconhece essa situação. Et il interprète, Ele interpreta, en fonction de son complexe d'Édipe, em função do seu complexo de Édipo, ce rêve la réponse que fait Jocaste au rêve d'Édipe. a resposta que dá Jocasta ao sonho do Édipo. Dans la pièce, Na peça, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que Freud dit. não é isso que o Freud diz, nada disso que o Freud diz. Et en même temps, parce que les rêves de partager la couche avec la mère dans l'Antiquité, Porque, ao mesmo tempo, o sonho de dividir a cama com a mãe na antiguidade c'était des rêves positifs. Ça Eram voulait dire sonhos. qu'on allait gagner une bataille pour le héros. era um sonho positivo, era como ganhar uma batalha para o herói. Bon. Mais d'un autre côté, dans la pièce, qui est tragique, Mas, de outro lado, na peça, que é trágico, quand elle comprend ce qui se passe, quando ela compreende o que acontece, elle se tue ela se mata. avant qu'il se punisse, comme pour rétablir l'ordre généalogique. Antes C'est de se fascinant. punir, Hein. para restabelecer a ordem genealógica. É isso que é Donc, fascinante. Freud a méconnu quelque chose que je trouve Freud desconheceu algo que eu acho assez fascinant, même du point de vue psychanalytique. mesmo bastante fascinante, inclusive do ponto de Mais vista d'un autre côté, je psicanalítico. pense que Freud ne pouvait pas lire freudiennement la pièce de Sophocle. Mas, por outro lado, eu penso que o Freud não podia ler freudianamente a peça de Puisque Sófocles. son objectif, c'était quand même de construire ce modèle familial. Pois que o seu objetivo era mesmo aquele de construir um modelo familiar. Freud y réfléchit à l'inconscient. Freud reflete sobre o inconsciente. Il pose Ao l'inconscient, 1897. Ele coloca a questão do inconsciente em À ce moment-là, 1897. il relit les Grecs. Nesse momento, ele relê os Et gregos. crac, il se dit, oh là là, Então ele se diz, voilà, j'ai exactement ce qui correspond à ma théorie de l'inconscient. eu tenho exatamente aquilo que corresponde à minha teoria do inconsciente. Le problème, c'est que ça ne correspond pas du tout. O problema é que não corresponde nada. Mais Freud s'est jamais expliqué là-dessus puisqu'il n'a pas écrit un article sur Édipe. Mas Freud nunca se explicou sobre isso, posto que ele nunca escreveu um artigo sobre Édipo. Et ce qui m'a intéressé, c'est que ça ne correspond pas du tout, et donc il ajoute Hamlet. Isso não corresponde nada, então ele Parce que acrescenta Hamlet. Hamlet, ça correspond. Porque a Hamlet Hamlet corresponde. désire sa mère, Hamlet c'est deseja sua mãe. et Isso é Hamlet est certo. un névrosé mélancolique qui refoule. Bon, E Hamlet é um neurótico Hamlet que recalca. beaucoup plus proche Ele é de muito- ce que Freud théorise dans son complexe. Ele é muito mais próximo daquilo que o Freud teoriza no seu Que o Édipo. complexo que o Édipo. Et c'est pour ça que Freud l'a senti et qu'il a besoin des deux. É por isso que o Freud tem necessidade dos Et dois. c'est pour ça qu'il va dire que Et pour Édipe, isso- c'est l'inconscient E é por isso que ele vai dizer que o Édipo é o inconsciente et Hamlet, c'est la névrose. e Hamlet C'est é a le sujet. neurose, é o sujeito. Et en effet, parce qu'il faut se poser la question, Porque é necessário se colocar a questão. pourquoi ce médecin viennois, ils étaient tous évidemment des grands lecteurs de la Grèce antique. Hein. Pourquoi Ça, esses tout le monde médicos- avait la culture grecque à Vienne à la fin du siècle. Eles tinham todos o domínio da cultura grega no final do século, da antiga cultura grega Mais antiga no final do pourquoi il século. est allé chercher ça? E por que ele vai procurar C'est isso? quand même étonnant. Tem algo de surpreendente. Et c'est ça qui m'intéresse. E é isso que me interessa. Pourquoi donner ce sens tragique? Por que dar esse sentido trágico? Et évidemment, les hellénistes ont été très mécontents. É evidente que os helenistas não gostaram. Ça leur défaisait la tragédie. Isso desfazia Mais en même a temps, tragédia. ce dont ils se rendent peut-être pas compte, c'est à quel point ça l'a réactualisé. Por outro lado, aquilo pelo Voilà, qual eles não se ça, davam le- conta é ça, le até que double ponto mouvement. isso reatualizava. Mais vraiment, dans la pièce, Mas, para responder à peça, si vous la relisez bien, la pièce de Sophocle, se você relê-la bem,
pas une seule fois, Édipe n'est pas amoureux de Em Jocasta. nenhum momento Édipo é amoroso está apaixonado pela Jocasta. Parce qu'elle est donnée par la cité. Ela foi dada pela cidade. Ça n'est pas du tout un mariage d'amour. Não é um casamento de amor. D'ailleurs, on ne sait rien sur les amours d'Édipe. Aliás, nós não sabemos nada sobre os amores de C'est Édipo. ça la tragédie. É essa a tragédia. C'est la tragédie du destin. Dans l'histoire des Labdacides, Na história de Labdacide, les héros sont commandés par l'oracle. Les héros os heróis são commandés comandados pelo oráculo. par l'oracle. Et on ne sait rien sur E a Édipe. gente não sabe nada sobre Édipo. Alors que Antigone est un personnage beaucoup plus Ao riche. passo que Antígona é um Dans la personagem tragédie. muito mais rico na tragédia. Donc, et d'ailleurs, vous savez que aliás, la pièce não sei de se Sophocle est presque irreprésentable. Elle est rarement jouée, A peça de Sófocles é raramente representada. alors qu'Antigone est jouée beaucoup. Ao passo que Antígona Parce foi que- muitas vezes representada. Montrer le héros qui se perce les yeux avec les agrafes de la Mostrar o tunique de la herói mère que se sur scène. fere os olhos, fura os olhos com os broches da mãe, do vestido da mãe, et Jocaste qui se pend. e Jocasta que se mata, C'est pas représentable sur une scène. não é representável numa cena. Donc, on peut faire aussi l'hypothèse que c'est parce que c'est de l'irrepresentable, ce que Freud trouvait immoral. Hein, d'ailleurs. Exatamente, talvez porque Trouvei era imoral les dieux. irrepresentável que o Freud tornava, achava que Que era ça imoral, pouvait être intériorisé comme modèle. que poderia ser interiorizado Que ça pouvait être intériorisé comme modèle. como modelo, ser interiorizado como modelo. Bom, vamos fechar por aqui, agradecendo novamente a Elizabeth Rudinesco a presença aqui entre nós e esperamos que na próxima vinda para São Paulo volte. E graças a todo o público aqui presente.